lá, para honra e glória nosso Deus Cristo. Estamos hoje no dia 119 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E estamos no livro de Jó. Esse livro que o Senhor mostra seu caráter, mostra sua bondade, mostra sua misericórdia, mostra sua justiça e mostra que a sabedoria está muito além do que nós conseguimos entender e saber. Mas, acima de tudo, a graça e a verdade, a bondade e quem o Senhor é. Isso jamais muda. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E vamos lá. Jó capítulo 13, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, e vamos continuar aqui agora, graças a Deus. Inclusive, aproveitando que chegou até aqui, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino do céu às pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. Vamos lá. Jó capítulo 13. Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. E aí você vê, olha, tudo que vocês estão falando, isso aí não passa de algo novo. Não passa de algo comum. Não passa de algo que eu já entendo e concordo. Não sou inferior a vocês. E aí você vê, olha, vocês estão falando algo que não teve nada que vocês vieram me acrescentar. Mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. E aí você vê, Jó, a consciência dele apontava que ele não tinha alguma questão negativa com Deus. Pelo contrário, ele justamente queria falar com Deus porque sabia que ele não tinha nada. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Ou seja, olha, ele está falando que está doente. Mas esses médicos são inúteis. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Ou seja, olha, vocês calados são mais importantes do que vocês falando alguma coisa. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica de meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Olha, vocês estão falando coisas aí, mas isso não é verdade. Isso não é de fato o que está procedendo, o que está acontecendo. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Olha, o que vocês estão falando não é algo firme, não é algo concreto, não é algo sólido. Vocês vão falar enganosamente a favor de Deus? Que é isso? Vão revelar parcialidade por ele? Ou seja, olha, vocês vão dizer que ele é bom o tempo todo, tá tudo certo, tá tudo bem, ele tá fazendo isso comigo, sendo que a minha consciência não me ataca? Vão defender a causa a favor de Deus? Olha, deixar uma coisa clara para vocês. Jó estava passando uma grande amargura. Mas nós temos que sempre estar ao lado do Senhor. Porque só Deus é verdadeiro, só Deus é fiel, só Deus é bom. Hoje nós temos a plena convicção disso. Porque nós vimos, ouvimos, vivemos tudo aquilo que ele falou. E tudo se provou verdadeiro. Jó não. Jó ainda estava antes. Jó ainda estava lá atrás. Jó foi da época de Abraão. Então assim, Jó ainda não conhecia a Deus como nós conhecemos. Tudo iria bem se ele nos examinasse? Claro. Se Deus nos examinar, o que é que vai de mal? Para nós que queremos a sua face. Para nós que queremos a sua presença. Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Jamais. Jamais. É impossível enganar a Deus. Com certeza ele os repreenderia se no íntimo vocês fossem parciais. Olha, a parcialidade é fundamental. Por quê? Porque com a parcialidade, com a imparcialidade, não a parcialidade, mas a imparcialidade, nós podemos ouvir os dois lados. E nós já ouvimos o que é que Deus tem a dizer. Nós já ouvimos o que é que Satanás tem a dizer. O que é que Satanás falou? Várias mentiras, várias inverdades, várias fontes infundadas de mentira. O esplendor dele não os aterrorizaria? Olha, lembra que quando Moisés ele subiu ao monte, o povo ficava com medo? Então, olha, a glória de Deus não os aterrorizaria? Deus é poderoso, nós não. Deus é todo poderoso, nós não. Deus tem toda a capacidade, nós não. Será que
A glória dele não nos deixaria aterrorizados? O pavor dele não cairia sobre vocês? Olha, Deus é grande, nós não. As máximas que vocês citam são provérbios de cinza, ou seja, são inúteis. Suas defesas não passam de barro. Não tem valor. O que vocês estão falando são coisas que nada significa, nada importa. Porque a minha causa é específica. Isso que vocês falam pode servir para o mundo inteiro, mas para mim não. E aqui a gente vê uma coisa muito importante. Olha, Deus ele olha para nós de forma individual. Deus ele nos cuida de forma individual. Assim, só deixando uma coisa clara. Eu não sei qual a sua situação em específico, mas Deus sabe. Eu não sei qual a sua aflição em específico, mas Deus sabe. Eu não sei qual a sua luta em específico, mas Deus sabe. E isso muda tudo. Sabe por que isso muda tudo? Porque assim, pelo fato de Deus saber, pelo fato de Deus conhecer, Deus ele julga de forma específica. E Deus ele te ajuda de forma específica. Olha, o mundo pode estar um caos. Mas se você busca a Deus, se você se rende a Deus, se você busca viver conforme o propósito de Deus, sabe o que acontece? Com você, o mundo pode estar um caos, mas com você é diferente. Por quê? Porque você busca a Deus. Sempre foi assim, é assim, sempre vai ser assim. Se nós buscarmos a Deus, conosco vai ser diferente. Ponham isso em mente, porque essa é a verdade. E vamos continuar. Aquietem-se e deixem-me falar. E aconteça comigo o que acontecer. Olha, eu quero falar, fiquem quietos. Fiquem quietos, eu quero falar. Aconteça comigo o que for de acontecer, acabou. Por que me ponho em perigo e tomo a minha vida em minhas mãos? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Olha, a minha consciência está totalmente tranquila diante do Senhor. A minha consciência está totalmente lavada diante de Deus. A minha consciência está totalmente limpa. Não tem erro, não tem engano, não tem sujeira. Eu estou limpo perante o Senhor. Isso aqui muda tudo porque assim, ó. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Feliz é o homem que vive tranquilo, que vive em paz. Isso muda tudo. Olha, Deus ele não liga para o que o mundo acha. Deus ele não liga para o que o mundo diz. Deus ele não liga para o que os homens falam que é certo ou para o que os homens falam que é errado. Deus, ele é e acabou. Então assim, se você vive fazendo algo e que a sua consciência perante Deus está tranquila, acabou. Não precisa você tentar se justificar. Não precisa você tentar ficar triste ou ficar mal. Não. Fique em paz. O importante é você estar em paz com Deus. Se você está alinhado com a lei de Deus, se você está alinhado com Deus, a sua consciência está tranquila, acabou. É isso que importa. E isso muda tudo. Então, assim, não busque tentar estar bem com o mundo. Não busque tentar ser amigo do mundo. Não busque tentar estar em paz com o mundo, porque o mundo é um lixo e já está condenado. O mundo é a Babilônia já caiu. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, assim, não busque estar em paz com o mundo, mas busque estar em paz com Deus. Isso muda tudo. E Jó estava em paz com Deus. Aliás, será que essa é a minha libertação? Será essa a minha libertação? Pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Olha, como ninguém ousaria se apresentar a Deus, eu ousaria. Logo, ele me executaria e acabou, tá tudo certo. Essa será a minha libertação. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Olha, quem vai me acusar? Se houver, ficarei calado e morrerei. Se tiver alguém para me acusar, já foi, tô ferrado, vou morrer. Mas se não houver, eu tô em paz. Concede-me só duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Quais foram as duas coisas que Jó pediu a Deus? Afasta de mim a tua mão, misericórdia.
Como é que nós pedimos a Deus para afastar de Deus a mão dele? Que isso? Olha, a mão de Deus é tudo que nós temos. Eu não tenho nada, até minha alma não é minha, mas é do Senhor porque ele comprou. Como é que eu vou pedir a Deus para afastar de mim as mãos dele? Não, jamais. Mas já estava tão aflito, já estava tão angustiado, já estava tão mal, que ele pediu: afasta de mim a tua mão. E não mais me assustes com os teus terrores. Chama-me e eu responderei. Ou deixe-me falar e tu responderás. Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso conversar contigo. Socorro. Quantos erros e pecados cometi? Quantos erros e pecados eu cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Olha, mostra-me a minha falta e o meu pecado. Eu quero ver. Eu quero ver minha falta, eu quero ver meu pecado, eu quero ver meu erro, eu quero ver meu engano, eu quero ver minha falha. Cadê? Os homens não conseguem me mostrar, mas o Senhor pode. Os homens não conseguem me mostrar, mas o Senhor tudo pode. Por que escondes o teu rosto e me considera teu inimigo? Deus, por que o Senhor me considera teu inimigo, Senhor? O que eu fiz a ti? O que a minha natureza tem feito a ti? Porque é como nós vimos, né, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Há o ímpio, que o ímpio vive no pecado e busca o pecado e ama o pecado. E há o justo, aquele que vive buscando fugir do pecado, buscando fugir da aparência do pecado, buscando fugir do engano. Jó é justo. Busca fugir do pecado, busca fugir do engano, busca fugir da falha. Atormentarás uma folha levada pelo vento? Senhor, olha, eu sou uma folha levada pelo vento. O Senhor vai me atormentar dessa maneira? Perseguirá uma palha? Olha, Senhor, eu não passo de uma palha. Eu não passo de nada. Eu não passo de absolutamente nada. O Senhor vai me atormentar desse jeito, Senhor? Senhor, nada sou, nada posso, nada tenho. O Senhor tudo pode, mas o Senhor vai me atormentar dessa maneira? Por que o Senhor me considera teu inimigo, Pai? Essas são as súplicas de Jó a Deus. Pois fazes constar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Deus, olha, na minha juventude de fato eu pequei. Na minha juventude de fato eu falhei. Mas, Pai, o Senhor está contando meus pecados agora. Ô Senhor, acorrentas os meus pés e vigia todos os meus caminhos, pondo limite aos meus passos. Senhor, o Senhor se levantou contra mim. Deus meu, o Senhor é meu, o Senhor se tornou meu inimigo. Senhor meu, o Senhor está se levantando contra os pecados da minha juventude. Assim o homem se consome, como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. Esse era o sentimento de Jó. Esse era a aflição de Jó. Esse era o ímpeto que ele estava nesse momento aqui. Olha, Jó estava com isso no coração. Mas, ó, vamos continuar. Jó capítulo 14. O homem nascido de mulher vive pouco tempo. E, de fato, o homem nasce ontem e amanhã, tchau. E passa por muitas dificuldades. Sim. Jesus falou, no mundo tereis o quê? Aflição. Brota como a flor e murcha. Sim, assim é. Vai-se como a sombra passageira. Dessa maneira. De fato, o homem nasce hoje e tchau. Não dura muito. Não dura muito. Não dura um sopro. Fixa o olhar no homem desses. Deus, olha, o Senhor é todo poderoso. O Senhor é imortal. O Senhor é soberano. O homem não passa de uma palha, não passa de um sopro, não passa de uma sombra, não passa de um vento. Passa dificuldades, passa amargura, passa muita tristeza nessa vida. E agora o Senhor vai olhar para um homem desse? Ô Senhor. E o trará a tua presença para julgamento? Quem poderá extrair algo de puro da impureza? Ninguém. Olha, o homem por natureza ele já é impuro. O que o Senhor vai extrair de bom?
Já considera como impuro e pronto. Já considera como impuro e joga fora. Já considera como impuro e descarta. O que o Senhor tem a dizer mais do homem a respeito do que a gente não sabe, que o homem é mau? Os dias do homem estão determinados, assim nós somos. Nós já somos programados para ir embora. Tu decretaste o número de seus meses. E estabeleceste o limite, que não pode ultrapassar. Assim de fato é. Ninguém pode ir antes ou ninguém pode ir depois. É Deus que estabeleceu o tempo certo. Pois isso desvia dele o teu olhar e o deixa. Ou seja, quando morre, pronto, tudo bem. Agora Deus deixa de olhar. É errado, Jó. Até que ele cumpra o seu tempo, como trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, a esperança, se é cortada, torna a brotar. E os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com cheiro de águas, ela brotará. Olha que coisa linda. Olha, para a árvore que foi cortada, para ela ainda há esperança. Mas para o homem que o Senhor olhou e se tornou inimigo, para ele não há mais esperança. E aí, rapidinho, só abrindo parêntese, você vê como a falta de entendimento completo nos faz vítimas dos nossos próprios sentimentos? Você vê como a falta do entendimento completo nos faz vítima dos nossos próprios medos e aflições e angústia que vivemos? Olha, em momento nenhum Deus disse que é inimigo de Jó. Em momento nenhum Deus disse que está lutando contra Jó. Em momento nenhum Deus falou, olha, Jó eu odeio. Pelo contrário, muito pelo contrário. Deus falou que Jó é íntegro, que Jó é justo, que Jó busca o Senhor, que Jó anda na presença de Deus. Em todos os momentos foi Deus que falou bem a respeito de Jó. Mas o que é que Jó entende? Jó entende que Deus quer o seu mal. Que Deus quer o mal de Jó. Olha, deixa uma coisa muito clara para você. Nós não entendemos tudo. Nós não sabemos de tudo. Nós não vemos tudo. Mas Deus tudo vê. Deus tudo pode. E Deus tudo faz. E justamente dentro dessa perspectiva, tudo muda. Eu não sei por que eu vivi aquilo, você não sabe por que você viveu aquilo, você não sabe por que você passou por aquela situação, eu não sei porque eu passei por aquela situação, nós não sabemos. Mas Deus sabe. Se Ele quiser nos explicar, glória a Deus, mas se Ele não quiser nos explicar, glória a Deus. Toda honra, toda glória será dada ao Senhor em nome de Jesus, amém. Mas fato é, Deus trabalha em nós. E é isso que importa. Para nós, há esperança sim. Para Jó, há esperança sim. E o que eu digo é, nunca deixou de ter esperança para aqueles que buscam a Deus. Nunca deixou de ter esperança para aqueles que se rendem ao Senhor. Como o próprio Deus disse, Deus não despreza aquele que tem um coração quebrantado. Deus não despreza aquele que o busca. Deus não despreza aquele que está ansiando pelo Senhor. Deus não despreza. Pelo contrário, Deus se apresenta àquele que o busca. E Jesus falou o quê? Jesus falou o quê? Jesus falou, aquele que pede recebe, aquele que bate, aquele que busca encontra, aquele que bate terá a porta aberta. Peça e receberá. Buscar e encontrarei. Bater e abrir-se-lhe-á. Porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate a porta será aberta. Deus nunca virou as costas para ninguém, pelo contrário. É Deus que vai atrás. Se você dá um passo para Deus, Deus dá 100 passos a seu favor. Para te buscar, para te encontrar. E é Ele que vem antes. É Deus que vai atrás de você. Por isso que você tem vontade de buscar Ele. Então, assim, há esperança para Jó, sim. Há esperança para mim, sim. Há esperança para você, sim. É só buscarmos a Deus. E vamos seguir. E dará ramos como se fosse muda plantada, de fato. É só a árvore sentir o cheiro da água e ó, tudo muda. E olha, o que é que Deus é de nós? Deus é a água da vida. Há esperança para nós, porque Deus garantiu. Versículo 10, mas o homem morre, e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora, e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem,
os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. E olha, diga-se de passagem, esse texto aqui ele foi feito mais ou menos uns 5.000 anos antes de Cristo. E esse texto já diz aqui o ciclo hídrico. Olha, assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca. Olha, hoje, pela ciência que nós temos, é provado que a água do mar evapora e isso cria a chuva. Esse é o ciclo hídrico. E daí a água vai, né, sobe para as montanhas, locais mais altos, e cai, e faz com que as nascentes elas venham até a água. E esse é o ciclo hídrico. Você vê, um texto com mais de 5.000 anos antes de Cristo, e mais 2.000 anos hoje. Ou seja, um texto que tem o quê? 7.000 anos. Um texto que tem 7.000 anos. Simplesmente mostrou o ciclo hídrico que foi provado agora, recentemente. Então, assim, a Bíblia é muito mais atual, é muito mais nova, é muito mais atualizada do que o jornal que nós vamos ter daqui a 100 anos. E vamos seguir. Assim o homem se deita, se levanta, até que os céus já não existirem. Até que o céu... Até quando os céus já não existirem. Os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Você vê, olha a amargura de Jó, olha a tristeza de Jó, olha a dificuldade de Jó. A minha vida chegou ao fim, ponto. Mas ó, o que Deus diz para nós é, a sua vida não chegou ao fim não. Você não chegou ao fim não. Fique em paz, porque Deus é conosco. Se tão somente me escondesses na sepultura, e me ocultastes até passar a tua ira, se tão somente me impusestes um prazo, e depois te lembrasses de mim. Olha, quando o homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Senhor, eu quero paz. Senhor, eu quero folga. Senhor, eu preciso de paz, eu já não aguento mais. Por certo contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Olha, por favor, esquece do meu pecado. Minhas faltas serão encerradas num saco. Olha, vai chegar um momento que tua ira vai passar. E as minhas faltas vão ser jogadas fora. Tu esconderás a minha iniquidade. E aqui, ó, isso aqui é muito importante, porque assim, ó, até antes de Cristo, nós não tínhamos o pagamento pelo pecado. Até antes de Cristo, nós não tínhamos o pagar o pecado. Até antes de Cristo, e inclusive toda a lei mosaica e toda a lei que o Senhor deu, né, os 613 mandamentos, ele versa sobre o encobrir o pecado. Só em Cristo nós temos o pecado satisfeito. Só em Cristo nós temos o pecado pago. Só em Cristo nós temos o pecado perdoado. E isso muda tudo. E Jó tinha esse entendimento. Tu esconderás a minha iniquidade. Tu, ó, esconderás a minha iniquidade. Em Cristo, nosso pecado ele não é escondido. Em Cristo, nosso pecado é exposto em Cristo. E é pago. É devidamente cumprido em Cristo. Ou seja, se antes nós estávamos debaixo da lei e o nosso pecado era encoberto, hoje em Cristo nós estamos debaixo de Cristo e o nosso pecado é satisfeito, é pago. Por isso que hoje nós somos filhos de Deus por adoção. E vamos continuar. Mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar. E assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra, assim destrói a esperança do homem. Olha, Deus destrói a esperança do homem. Deus destrói a esperança do homem. Aonde que Deus destrói a esperança do homem, pelo amor de Deus? É Deus que é a esperança. É Deus que é a segurança. É Deus que é a paz. É Deus que é a nossa fé. Tu o subjuga de uma vez por todas. E ele se vai. Alteras a sua fisionomia. E os manda embora. Olha, Jó estava dizendo que tudo que está acontecendo é porque Deus queria que Jó vivesse aquilo.
Olha, deixa eu te falar uma coisa. Entenda isso e saiba disso. Deus quer o nosso bem. Esse foi o processo de luta que Jó viveu para poder conhecer quem Deus é. Eu não sei qual é o meu processo, eu não sei qual é o seu processo, mas eu sei de uma coisa. Jamais esqueça que Deus é a nossa esperança. Jamais esqueça que Deus é a nossa força. Jamais esqueça que Deus é a nossa vida. Porque assim é. Se honram seus filhos, eles não ficarão sabendo. Se os humilham, ele não os vê. Se sentem a dor do seu próprio corpo, só pranteia por si mesmo. Ou seja, olha, a dor que o homem passa, só ele sente. Muito pelo contrário. Se nós sentimos dor, Deus sente muito mais dor. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Quando você for pai, quando você for mãe, você vai entender uma coisa. Você prefere que você sinta dor muito mais do que os seus filhos. Você prefere que você sinta dificuldade, que você sinta amargura, que você sinta o sofrimento muito mais do que os seus filhos. Deus sente muito mais dor do que eu e você. Do que a dor que nós estamos sentindo pelo processo que estamos passando. Deus sente muito mais dor do que eu e você. E continuando, né? Só pranteia por si mesmo. Meu Deus. Jó capítulo 15. E vamos lá. Agora já é o outro amigo de Jó, Elifaz. Então Elifaz de Temã respondeu. E aí, vamos ver a resposta dele. Responderei o sábio com ideias vãs. Responderia o sábio com ideias vãs. Ou encheria o estômago com o vento. Olha, você vai responder bobagem? Argumentaria com palavras inúteis, com discurso sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. Olha, simplesmente você esqueceu da piedade, né, do que temos que fazer e de nos voltarmos para Deus. O seu pecado motiva a sua boca. Olha, qual é o seu pecado? O seu pecado justamente é esse, é achar que você não tem pecado. É achar que você está correto. É achar que você não tem erro. Você adota a língua dos astutos. Olha, você está falando coisas que não são. Você está falando que você não tem pecado, mas espera aí. Só pelo fato de você dizer que você não tem erro, que você não tem pecado, que sua consciência está em paz, isso já mostra que você não está bem. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Olha, tudo que você fala está te condenando. Porque você é homem, você é pecador. Os seus próprios lábios depõem contra você. E diga-se de passagem, aos olhos humanos, nós podemos até falar isso. Não, de fato, Jó, ele está dizendo que não tem pecado, que não tem falha, que não tem erro. Mas espera aí, quem foi que disse que Deus, ou quem foi que disse que Jó é diferente dos homens? Foi o próprio Deus. Quem foi que disse que Jó é irrepreensível? O próprio Deus. Quem foi que disse que Jó é um homem que se desvia do mal? O próprio Deus. Ou seja, Jó individualmente sabia que ele de fato não tinha erro. Que ele de fato não vivia no erro. Que ele de fato não vivia no engano. Será que você foi o primeiro a nascer? Claro que não. Acaso foi gerado antes das colinas? Claro que não. Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Também não, né? Se a você, só a você pertence a sabedoria? Claro que não. O que você sabe que nós não sabemos? Olha, a questão é, os amigos de Jó até então estavam julgando Jó pelo conhecimento, ou seja, por aquilo que os homens sabem. Mas Jó estava sendo julgado pela sabedoria. Ou seja, algo muito além, algo muito mais profundo, algo muito mais complexo que nós não temos entendimento. Que compreensão você tem que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelo branco, muito mais velhos. Ou seja, temos do nosso lado anciãos. Temos do nosso lado homens que já foram testados e aprovados com o tempo. Temos do nosso lado homens que têm muito conhecimento pela vida que viveram. Muito mais velhos que o seu pai. Olha, seu pai é velho, tudo bem. Ou seja, seu pai tem conhecimento, tudo bem. Mas nós temos gente que tem muito mais conhecimento.
Não lhes bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Jó, deixa eu te falar. Todo mundo está dizendo que você está errado. Isso não te basta, não. Tá todo mundo dizendo que você está errado. Isso já não basta, Jó? Por que você se deixa levar pelo coração? Ou seja, por que você se deixa levar pelo engano? Por que você se deixa levar pelo desejo? Por que você se deixa levar pelo shekel? E shekel é tanto dinheiro e quanto desejo. Hã? E por que esse brilho nos seus olhos? Olha, Jó não perdeu o brilho nos olhos, a esperança. Jó não perdeu. Pois contra Deus é que você se dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Olha, Jó, tudo que você fala é contra Deus que você está indo. É contra Deus que você está lutando. Você perdeu a noção, Jó. Você perdeu o senso. Você perdeu o entendimento, Jó. Como o homem pode ser puro? Essa aqui é uma pergunta muito boa. Que o conhecimento humano ele nos dá uma resposta. E a sabedoria de Deus também. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Hã? Como é que o homem pode ser assim? Pois se nem nos seus santos Deus confia. Hã? Deus não confia nos seus santos? Deus não confia nos seus anjos? Deus não confia nos seus ministros? Diga-se de passagem, Deus confiou em Cristo. E se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Ou seja, olha, a pureza está muito além do que você consegue imaginar, Jó. A pureza é muito além do que você consegue entender, Jó. Escuta-me, e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi. O que os sábios declaram, sem esconder o que receberam de seus pais. A quem foi dada a terra, e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentas a vida toda, como também um homem cruel, nos poucos anos que lhes são reservados. E olha, o homem cruel, o homem mau, o homem ímpio, não vive muito não. É o que Elifaz está dizendo. É o que o conhecimento humano diz. Só ouve ruídos aterrorizantes. Quando se sente em paz, ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando. É comido pelos abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. E assim, o homem violento, o homem mau, ele sabe disso. Que é questão de tempo para ele ser comido pelas trevas. É questão de tempo. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam como um rei pronto a atacar. Ele vive na base da aflição e da angústia. Porque agitou os punhos contra Deus. Olha, ou seja, o homem mau, o homem violento, ele não tem paz. O homem mau, o homem violento, ele não vive em paz. E desafiou o Todo-Poderoso, afrontando com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Olha, se tem uma coisa que nós não devemos fazer nunca, é nos levantarmos contra Deus. É usarmos da violência como nossa capa. É usarmos a violência como nossa arma. Jamais vamos viver assim. Pelo contrário. Sabe qual é a nossa arma? Joelho no chão. Sabe qual é a nossa arma? Orar. Sabe qual é a nossa arma? Jejuar. Lembra da abençoada Rainha Esther? Rainha Esther fez mais do que todos os homens do reino. Rainha Esther fez mais do que todos os homens que existiam na terra. Sabe o que ela fez? Orou e jejuou. E creu em Deus. Aprendamos com ela. A aflição é grande? É. A luta é grande? É. A morte é certa? É. Mas ó, vamos orar a Deus, vamos jejuar. Por quê? Porque soberano e poderoso é Deus. E acabou. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne. Ou seja, o homem mau. Habitará em cidades prestes a arruinar-se. Em casas inabaláveis, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico. Sua riqueza não durará e os seus bens
não se propagarão pela terra. Olha, o homem mau, o homem que vive de forma má, o homem que usa da violência, ele não tem nada de bom. Tudo que ele tem não passa de algo em ruína. Não poderá escapar das trevas. O fogo chamuscará os seus renovos. Olha, as trevas vai chegar e acabou, não tem para onde correr. E o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Olha, tudo que o dinheiro pode pagar não tem valor. Tudo que o dinheiro pode pagar tem preço. Deus ele deixa claro, olha, o que importa é o que tem valor. O que importa é o que tem o quê? Valor. Não o que tem preço. Sabe por quê? Porque o que tem preço qualquer um pode pagar. Mas o que tem valor, nada pode pagar. Olha, que ele não se iluda em confiar no que não tem valor. Pois nada receberá como compensação. Não creia naquilo que o dinheiro pode pagar, mas creia em Deus, porque Deus tem valor. Entende a diferença do valor para o preço? Preço, qualquer um paga. Valor é inatingível. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Ou seja, olha, ele está plantando, mas sabe o que ele vai receber? Nada. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que prendeu a sua floração. Pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará. Olha, isso aqui é certo. Não se junte com quem não busca Deus. Não se junte com quem não tem um coração para o Senhor. Não se junte com quem não tem Deus como alvo. Porque o companheirismo deles não vai te acrescentar em nada. Pelo contrário. Você ser amigo deles, sabe o que vai fazer com você? Vai fazer com que você se perca. Vai fazer com que você caia. Vai fazer com que você perca a sua família. Vai fazer com que você perca seus bens. Vai fazer com que você perca a sua comunhão com Deus. Aqui, ó. O companheirismo dos ímpios nada lhe trará. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Tome muito cuidado. Porque as más conversações, as más amizades, os maus companheirismos afasta, destrói, acaba os bons costumes. Não é você que vai chegar para ser amigo das pessoas e você vai influenciar as pessoas. É o contrário. Deus deixa claro que é o mundo que nos influencia. Nós precisamos viver a nossa vida selecionando com quem vamos viver. As pessoas que vamos passar tempo, as pessoas que vamos nos dedicar. Sabe por quê? Porque o mundo é muito mais fácil nos influenciar. Porque a nossa carne gosta do mundo. Nossa alma, ela gosta do mundo também. Só o nosso espírito, que é o Espírito de Deus, que busca a Deus. Mas ó, deixa eu te falar. É muito mais fácil nós cairmos, do que a gente se erguer no meio de um ambiente ruim. Então tome muito cuidado com quem você se alinha. Porque o mal sempre começa aí. Olha, famílias se perdem por amizades ruins. Negócios se destroem por amizades ruins. Relacionamento se destrói por amizades ruins. Saúde é acabada por amizades ruins. Busque ser amigo e parceiro de Deus. Busque ser amigo e parceiro do Senhor. Se Ele quiser que você ajude, que você fortaleça, que você esteja em algum local, amém. Mas caso contrário, não busque fazer amizade com aqueles que não têm a Deus como objetivo. Porque isso vai te destruir. Aqui, ó, é o que a palavra do Senhor está dizendo. E vamos seguir. E o fogo devorará as tendas do que gostam de subornar. Olha, a destruição vai vir para aqueles que são injustos, para aqueles que são maus, para aqueles que não seguem a justiça de Deus. Acabou, não tem para onde correr não. Vai vir. Eles concebem maldade e dão luz à iniquidade. Seu ventre gera engano. Olha, o mal não tem paz. O mal não tem sossego.
Às vezes as pessoas podem até dizer, ó, fulano faz o erro, fulano faz o mal, fulano vive dessa maneira e vive bem. Isso é um engano da nossa parte. Sabe por quê? Porque é Deus que está dizendo que a consciência deles acusa e fala que eles vão para as trevas, que eles vão morrer, que eles vão ter que pagar tudo que fazem. Ou seja, eles são inimigos de Deus e Deus se opõe a eles. Não deixe que o mundo venha a mostrar ou a dizer que eles vivem uma vida boa, porque não vivem. Para eles aqui a vida é um sopro e eles sabem que eles vão ter que pagar. E é isso. Para honra e glória aos nossos Cristo, primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus, depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você e sua família em nome de Jesus. Escreve aqui, ó. Escreve aqui uva. Escreve aqui uva, para eu saber que você chegou até o fim. Escreve aqui uva para eu saber que você chegou aqui até o fim. Curte aqui, porque assim, você é um instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas. Eu, particularmente, não posso fazer mais coisa, mas você pode. Se você curtir aqui, você vai levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas. E é isso. Se inscreve aqui para amanhã, se Deus quiser, dia 120, estarmos juntos aqui. Você receber notificação aqui do dia 120, amanhã, se Deus quiser. E estarmos juntos aqui, meditando a lei do Senhor, refletindo a lei do Senhor, recebendo a lei do Senhor, e o Senhor, por graça e misericórdia, nos dando a sabedoria dele. Olha que maravilha. E é isso. Se Deus quiser, até amanhã, dia 120, para a honra e glória do nosso Senhor Cristo. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Até amanhã, dia 120, em nome de Cristo Jesus. Amém.